Bom dia! Bom dia para você que está chegando. Oi, Poli. Claudica. Cláudia chegou, que legal. Bom dia para você que está chegando agora. Para você que vai ver essa live depois, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, enfim. Seja muito bem-vindo, né? Bora nesse momento conturbado do planeta falar de coisa boa? Vamos falar de coisas, de resgatar coisas que conectam a gente, um ser humano com o outro, né? Que promovem vínculo, que promove conexão, porque esse momento de isolamento é um momento que a gente vai enfrentar. Ao mesmo tempo que é muito desafiador, também traz oportunidades para que a gente possa ter novos olhares, resgatar, né, coisas antigas. Eu acabei de ler até uma colega do livro Contos que Curam, uma outra autora. Não sei se vocês lembram daquele jogo, acho que era Stop, que ela escreveu. Aí você começa a falar, uma bebida com a inicial do seu nome, um carro com a inicial do seu nome, um ator com a inicial. Então, assim, tem tanta brincadeira, tem tanta coisa que a gente pode resgatar e que promove aqui presença, conexão, né? E vai ser necessário. E hoje nós vamos falar sobre a oficina de contos curativos. Eu vou trazer uma pessoa assim que, ó, já tá morando no coração. A gente tá no meio da oficina e eu trouxe ela justamente para que a gente possa descobrir como é que funciona, como que é estar no meio deste processo de uma oficina que trabalha esse outro lado do contador de história, do ofício de contador de histórias, que é a criação de histórias, que é você conseguir se movimentar, viajar entre o seu mundo interno e o mundo externo, você conseguir utilizar a sua lógica, mas também utilizar a sua intuição, né? Estimular ali a sua imaginação e colocar isso a seu serviço, complementar isso. Se você já segue uma carreira, se você já tem alguma profissão, como que os contos, como que uma oficina de contos curativos, como que esse trabalho de criar um conto pode te ajudar? Vamos lá conhecer então a Cláudia? Vou convidar a Cláudia. Bom dia, Denise! Bem-vinda! Vamos lá. Chamar a Cláudia para vocês conhecerem. Oi, Dê! Ah, bom dia! Cláudia, Bom dia! bem-vinda! Obrigada por você ter topado fazer a live. A gente está no meio do nosso processo, lá dos nossos encontros, você topou. É que a Cláudia me contou uma coisa que eu falei assim, gente, isso é demais! Vamos falar sobre isso, porque quando às vezes eu tento explicar alguma coisa e não, isso é tão legal. E aí, quem sabe, aquilo que você viveu não ajuda outra pessoa também, não inspira outra pessoa também, né? Conta pra Sim, gente, se apresenta sim. pra nós, conta quem é você, o que você faz. Então, na verdade, eu estou na oficina. Sábado agora vai ser o nosso último encontro, né? Onde nós vamos apresentar o nosso conto para a Conto. professora. Mas com certeza já estou com um bom ponto na minha média. Já estou garantindo a minha nota. Brincadeira. E foi muito incrível, assim, porque a oficina, ela não é uma oficina qualquer, né? Ela é uma oficina que quando a gente faz a inscrição e a Ana disponibiliza lá aquele material na plataforma, no ambiente virtual dela, Uhum. a gente vai percebendo que não é só aprender a contar história, né? Na verdade, é a Não. gente se encontrar com a nossa própria história, Uhum. para daí contar, talvez essa história, né, recontar essa história até de um outro jeito, né? Sim. Ou ressignificando o que for possível e trazendo a questão lúdica, né? Eu acho assim que eu tenho percebido com essa oficina o quanto a gente fica no racional, eu especialmente, né? Então, o quanto a gente Eu fica no também. racional, e o quanto a gente esquece a riqueza
riqueza de informação que tem dentro de nós. O quanto as nossas imagens, as imagens que são apresentadas no workshop, as bibliografias que são indicadas, as coisas que são feitas, né? O quanto isso traz aquele elemento que na fala tradicional só, num setting terapêutico, ou no movimento corporal, independente da técnica que a gente utilize, todas são válidas e todas são maravilhosas, né? Mas o quanto o conto vai entrar num lugar que a gente talvez levaria muito tempo para entrar, né? Sim. De despertar, entende? Isso que eu tenho notado, assim, com os meus clientes, né? Sim. Porque a gente não tá muito acostumado, né? Eu lembro que lá no começo você falou assim, nossa, eu sou muito racional e eu preciso de alguma coisa, eu já fiz todas essas coisas. Nossa, eu me encontrei tanto na sua fala quando você falou aqui, tipo, ai, gente, já fiz tanta terapia, já fiz tanta formação, e às vezes parece que falta uma coisinha. E aí quando você falou aquilo, eu falei, gente, eu também, eu sou super racional. Super racional. E eu acho que é por isso que eu fui para esse lado dos contos, para ver se eu resgato essa intuição. Né? E o bacana do conto é que a gente não tem resistência. Porque, tipo, é um conto. Eu tô fazendo um conto. Tem essa parte lúdica, a gente meio que deixa a resistência do lado, baixa as barreiras, os filtros. E é como você falou, no final das contas, criar um conto e ver. A gente vai andando por lugarzinhos, às vezes, um tanto quanto doídos da gente, né? Sim, e que já estão prontos para você olhar sob outro ponto de vista, né? Eu já vou relatar a experiência que a Ana menciona no começo, e assim, eu quero falar um pouco sobre o meu processo no decorrer do curso, porque eu acho que isso é importante, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, em dezembro a Ana lançou aí, e eu vi aquilo, eu já fiz um curso de contação de histórias há muitos anos, fui em casas lares, abrigos, hospitais, contei algumas histórias, mas é diferente do conto terapia. É parecido, mas ao mesmo tempo tem uma diferença. E deixei essa atividade voluntária de lado, né? Lá na época, isso há uns 15 anos atrás, eu já tinha percebido a importância da história, do quanto ela move as pessoas, principalmente aqueles que estão debilitados no hospital e tal, ou um idoso que está lá esquecido pela família. Eu já tinha percebido, mas eu esqueci. Aí fui tocando a minha vida. Eu sou administradora, então eu tenho um pensamento bem cartesiano também. Eu me doutorei em administração, então imagina, é muito cartesiano mesmo, né? E aí a vida me convidou, mas eu sempre tive o lado A e o lado B que eu brinco, né? Então a vida foi me convidando e me mostrando por meio de sintomas da minha saúde, das minhas questões, das minhas dores, que eu não poderia ficar só na lógica, só no racional, só no comprovado, né? E a vida foi me colocando, para não ocupar muito tempo aqui, não é necessário, foi me colocando numa situação, e eu, de uns anos para cá, eu atendo como terapeuta, então eu sou consteladora, além de professora universitária, eu sou consteladora, trabalho com a criança interior, e o enneagrama, e o tarô sistêmico, que eu utilizo o tarô para constelar. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? A semana passada, ou retrasada, nem me lembro, acho que foi a passada, eu atendi uma cliente que ela já estava vindo num processo comigo, já era o terceiro encontro, né? Mas a gente faz encontros espaçados e tal, por conta da metodologia que eu uso. E ela veio com uma questão que eu percebi que ela estava totalmente ligada na criança interior dela, né? E assim, com muita dor, olhando para a dor da criança, né? E eu estava percebendo, durante o atendimento, que a fala, né, de explicar tecnicamente, porque eu acho que nós terapeutas temos essa mania, né, Ana? A gente quer, assim, explicar para a pessoa, né? Pelo menos nós estamos fazendo. Né? Tipo assim, olha, você tá assim porque seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo. Tipo, isso a pessoa já sabe. Não que não tem importância, né? Claro que tem, tudo faz parte, né? Mas no sentido assim. Aí eu peguei, né? Eu já escutei a Ana no curso contando história e tal, e eu tô assim, não diria copiando, modelando ela, né? Na PNL a gente fala modelar, né? Mas todo mundo tô modelando tem um contador dentro de história dentro da gente. Põe pra fora! E a Ana, com essa autenticidade, com essa coisa toda, eu falei, gente, primeiro, dá pra ser autêntica e soltar a franga. Dá pra ser quem eu sou aqui, né?
E aí eu percebi que isso, durante o processo do curso, eu fui derrubando as minhas barreiras, que tudo bem eu me mostrar, tudo bem eu não ficar procurando ser uma aluninha adequadinha, exemplar, ou fazendo isso, fazendo aquilo. Nada contra quem é assim, eu fui assim minha vida inteira, mas é no sentido assim, como é que eu vou construir um conto se eu olho para essa construção do mesmo lugar, né? Talvez vai sair um conto? Vai, mas o que eu sinto de mais importante num conto é o quanto ele chega na pessoa, entende? Porque eu acho que a riqueza do conto, além de ser uma história bem arquitetada, bem construída, mas o quanto esse conto vai chegar lá. Porque eu acho que isso que é a riqueza também desse processo de contoterapia. Desse né? negócio Senão de contar. Quer falar? Não, eu ia concordar que sim, a bacana do conto é que ele vai chegando nos lugares que a lógica já abandonou a gente faz tempo. E aí, esse ambiente que permitiu seja quem você quiser ser, né? Claro que me trouxe algumas sombras, né? E eu fui lidando com isso, e nesse lidar eu percebi que isso foi me dando um jeito, assim, de me soltar também, né? Até nos meus próprios atendimentos. De que forma? Atendi essa cliente que eu estava contando para vocês online, né? E agora os atendimentos online vão ficar em alta, graças a Deus já estamos nele, né, Ana? Já não será um choque para nós, né? Nós estamos bem preparados para isso, né? E aí eu atendendo a moça e eu percebi, assim, que como é que eu poderia chegar nela, né? De um jeito que ela... Porque é muito triste ver uma pessoa sofrendo, né? E perceber que essa pessoa já procurou tantas técnicas, já procurou tantas coisas, né? Que todas são válidas e necessárias para ela chegar naquele momento que ela estava ali comigo, né? Não estou dizendo que nenhuma é melhor do que a outra. Mas como é que eu poderia, né? Como é que eu poderia encontrar essa brecha, né? E eu assumi os ensinamentos da minha professora em questão de segundos, que é a Ana. Catei, eu não estava preparada para isso, catei minha bonequinha. Claro que como eu trabalho com criança interior, eu tenho isso, né? Tá aqui a Claudinha. Oi, gente, eu sou a Claudinha, criança interior da Cláudia. Aí eu catei essa boneca. Uns recursos e que você já tinha. Os recursos que eu tinha aqui, né? Bonecos, pode ser, sei lá... Porque eu queria tirar ela. Como ela estava muito chorosa e muito oral, né? Na oralidade, falando... eu já tinha escutado toda aquela história de novo. Então, eu acolhi ela e eu pensei assim... Nossa, como é que eu posso tirar ela? Abrir um espacinho aí. Aí eu trouxe ela e trouxe o filhinho dela, né? Que o filhinho dela é uma criança de 4 anos e está muito adoecido, né? E aí eu criei um conto... né? Comecei com a história dela, então eu falei assim, fulana, eu vou agora contar a sua história para você, de um jeito que você vai ver que essa história, ela foi necessária para você estar aqui agora. E aí, não fiquei explicando para não armar a mente dela, né? Porque senão a mente já arma e já fica contrapondo, contra-argumentando, comparando, analisando. Exato, tô dizendo, tô gastando o meu horário de atendimento para ela me mostrar uma bonequinha. Sim, vem aquela... Porque imagina, ela tem um cargo, ela é procuradora de um estado, né? Então, imagina a quantidade de cartesianismo que tem na mente da pessoa. E tá tudo certo, né? Porque eu também sou bastante cartesiana. A gente também e aí trouxe a criança dela, né, aqui, e fui contando história. Hora eu mostrava, hora não. E aí eu fui observando o jeito dela, eu tava no computador, né? Eu fui observando o jeito dela e eu senti o quanto ela foi amolecendo, foi físico. Aí você vai me perguntar assim, mas Cláudia, da onde que saiu essa história? Então, olha só, eu tinha alguns elementos dela, então eu já a conhecia, porque não era a primeira vez que eu estava atendendo, era a terceira vez, né? Então eu já tinha alguns elementos dela, e assim, ó,
é incrível o poder que o conto faz na gente em liberar a nossa criatividade. Então, é contador quem faz conto? Como que é o nome, Ana? Nem sei ainda. Contador de histórias mesmo, mas é o ofício todo do storyteller, né? A proposta entendi. aqui é que a gente porque tem a parte da apresentação, que aí a técnica, como falar, como não sei o quê, mas a oficina toda ela tá voltada o olhar dela ali para criar e moldar o conto. Então, são exercícios que eu acho que você deve ter sentido já, que os exercícios na nossa oficina são exercícios práticos. Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, dá para gravar e assistir depois? Não vai, você não vai aproveitar. Porque ela é toda montada para você fazer o exercício e conseguir se movimentar. Então, quando você me fala o que você está falando, já paro de falar. Quando você me fala o que você está falando, eu fico super feliz, porque o objetivo meu, na hora que eu montei enfim, o planejado ali da oficina, era justamente para despertar você se movimentar aí dentro de você e quando você precisar, você pega essa ferramenta que já está aí, você acessou ela. Então, assim... Quando você me falou aqui, eu falei, nossa, que legal! Vamos falar disso. E aí, assim, eu senti... Opa, sumiu, Ana, voltou. Eu pensei, gente, né? Aí, claro que a minha cabeça lógica diz assim, nossa, mas você nem tem o certificado ainda. Mas nem terminou o curso ainda. Mas a minha cabeça lógica pensa, né? Você nem tem, Cláudia Patrícia, você nem tem o certificado ainda e já vai dar uma de contadora de histórias. Eu falei, quieto ego, quieto mente, que eu vou aqui com a minha alma tocar a alma do outro, né? Porque eu acredito que é isso, assim. Mas para isso, eu quero dizer, porque eu também preciso me reconhecer falando isso, eu me abri para isso. De que forma? Desde o começo da oficina, eu me joguei, entende? Sim, de fato. Sem, assim, me preocupar muito se eu estava fazendo certo, errado, se eu ia parecer ridícula. Por que eu fiz isso? Porque eu entendo, assim, pelo menos... para a quantidade de conflito que eu ando recebendo e ando lidando, né, com as pessoas que eu atendo, e eu atendo gente no mundo inteiro, assim, por conta dessa questão de ser online, né? Eu sinto que as pessoas, elas não querem mais ficar sessões e mais sessões, contando, recontando 10 vezes a mesma coisa. Então, quando chega para mim, né, eu já percebo que elas chegam, claro que muitas chegam querendo uma receita, né? Mas isso já, na primeira conversa, a gente já descarta essa possibilidade, mas nós estamos numa outra época, tá aí tudo que está acontecendo, né? Então, quem chega quer olhar, não como um passe de mágica, porque eu não diria isso das pessoas mais, sabe? Mas eu diria assim, por favor, eu estou sofrendo tanto, me ajude a lidar com isso, né? E aí, voltando a minha cliente, eu percebi isso, que ela estava num grau de sofrimento, já não daria para ficar só ouvindo, sem ter uma intervenção ali, né? Me abri. Nós, os consteladores têm, não que eu acho que precisa ser constelador para aplicar o conto, mas assim, a gente tem esse treino, prática, né? Tem uma prática já. Bom, eu vou entrar no campo dela e vou deixar fluir, né? Porque eu acho que o bom terapeuta, eu gosto muito da técnica da constelação por causa disso, sabe, Ana? Porque na técnica de constelação você tem que abrir mão do seu ego, você tem que se colocar a serviço do campo, né? Isso é algo assim que eu acho espetacular para terapeutas ou para psicólogos, que eu acredito que isso é feito, né, em outras profissões também, mas isso nos dá assim, tipo, vou me jogar aqui responsavelmente, mas vou deixar a coisa vir, né? E não é coisa vir no sentido de baixar de canalizar, conto, né? Porque não baixou. Não. Você só buscou que já estava ali dentro. Essa dor dessa menina, eu também já tive. A minha só muda de repente, porque as nossas histórias humanas, elas não são, no seu fundamento, no seu pano de fundo, elas não são diferentes. O que muda é o cenário e as pessoas, os personagens. Exatamente. Mas o roteiro, o script, ele é muito parecido. Sei lá, já atendi mais de 500 pessoas desde que eu comecei, assim, e o que eu percebo é que o script é muito parecido. Só muda se é na praia, se é no campo, se é no apartamento, se é na casa, se tem quantos irmãos e tal.
Mas o roteiro é muito parecido, né? Lógico, é isso que nos torna humanos, e a nossa Sim. humanidade está nisso, né? Sim. E aí eu comecei a criar na hora, recontei a história dela, trouxe os elementos que a Ana ensina pra gente no curso, daquela questão assim do contraste, ela Isso. regalava o olhinho, eu falei, cara, É gostoso, tipo, né? eu tô acertando. Nossa, eu tinha que estar gravando para mostrar para minha prof, sabe assim. Mas não, eu tenho que estar conectada aqui. Daí, fui contando para ela, contando. Ela foi, assim, o corpinho, eu tava toda tensa. Eu senti que ela foi. Não, é uma mulher, né? Não é uma menina, é uma mulher já, né? Já na faixa dos seus 50 anos. Ela foi. E cheguei no final da história dela, ela estava com lágrimas, sim, mas era uma expressão de alívio. Sim. E aí ela falou assim para mim, você tá gravando isso? Quando eu terminei o conto, ela, você gravou isso? Porque foi tão lindo que eu nem sei se eu consigo contar de novo. Querida. Daí eu falei assim para ela, você vai escrever o que você lembrar dessa história que eu te contei. E isso. Agora você vai trazer para mim no próximo atendimento essa história. Isso. E você vai contar do jeito que você quiser. Por que eu fiz? Eu nem sei se pode, tá, Ana? Mas na hora me deu vontade de fazer isso, porque é uma nova forma dela contar a história dela, entende? Exato. Não desprezando, não excluindo que ela tem uma super dor mesmo, e tem, né? Mas assim, vamos. Olha, não atendi ela de novo, vou atender ela só daqui a um mês, mas assim, ó. É isso, e foi uma super experiência. Eu fiquei com o meu coração assim, eu fiquei com o meu coração tão transbordante de alegria e de satisfação que eu não me aguentava, assim. Daí eu com medo, né, de dizer, meu Deus, eu não vou nem poder contar para Ana porque eu não tenho certificado ainda. Capaz, adorei! Eu falei assim, olha, Cláudia, para de pensar o que o outro vai achar e faça. E se ela não gostar, você vai dizer, sinto muito, eu fiz e a pessoa... pelo jeito ela teve um bom resultado, te vira aí. Sim. Mas foi isso, eu achei assim que foi uma experiência que certamente eu atendi gente depois, não senti que era o momento de entrar com nenhum ponto, né? Não é uma coisa que você faz sempre. Não é, tipo... Isso, Não é linha de produção, né? Não é linha de produção. É um recurso ali que quando você puder, tá para você. Você conecta, você acessa. Olha! Né? Porque não é linha de produção. Lembra que eu falei no último encontro, eu falei, nossa, contar a história é uma coisa tão íntima, né? Falou. Porque a gente compartilha algo que tá vivo dentro da gente. Você precisou acessar coisas aí do seu mundo interno para que a imagem entrasse lá no mundo interno dela, porque só a lógica ali não estava dando conta. Ela ela preparou todo o terreno, né? Todos esses conhecimentos que a gente tem, eles preparam o terreno, eles dão suporte pra gente, são necessários. Sem eles a gente não entende. E aí, que gostoso fazer essa transição para quando precisa. Ai, que bom, né? E muito, muito intuitivo, legal você fazer esse negócio de pedir pra ela contar a história, porque... Por isso, de novo, lembra que você falou assim, não, vamos o outro contar a história pra mim? Lá no segundo encontro que foi, eu falei, não, vamos nós criar a nossa história. Isso mesmo, porque isso nos responsabiliza também. Isso, sob o ponto de vista terapêutico, isso nos dá um ganho gigantesco, porque assim, não é o outro que vai arrumar a solução para mim. Não. O outro vai apresentar ferramentas. Mas eu posso, com essa ferramenta, eu acho que a oficina de conto, ela tá me trazendo essa percepção, assim. E olha, Ana, eu pensei isso agora aqui, vou falar em voz alta, mas eu acho que até fiquei arrepiada pensando isso. Eu acho que a oficina, para mim, ela me tirou um pouco da postura de que eu tenho que dar um jeito. Claro que eu sei as ordens da ajuda do Bert, né? Mas como as pessoas chegam muito entupidas em nós,
A gente fica naquele, meu Deus, eu preciso fazer algo. Aquilo. Eu preciso fazer algo, porque isso a gente precisa estar 24 horas em estado de consciência para não cair nisso, né? Porque o ajudante, ele tem essa questão, né? Eu assisti recentemente uma entrevista do Bert Hellinger, recentemente não, foi gravado para um congresso que eu adquiri e tal, que ele diz assim, o ajudante, ele tem que estar o tempo todo conectado com o pai e com a mãe dele, para ele não sair do lugar dele. E o ajudante, ele é ajudante porque ele quer salvar a mãe. Isso, para mim, assim, foi incrível, porque é exatamente isso. Eu sempre quis salvar minha mãe, né? Mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer é que o conto, ele trouxe para mim essa compreensão no nível que extrapolou o intelectual, né? Que é maravilhoso. Eu amo ter o meu intelecto bem assim, agitado, porque isso me fez chegar onde eu estou, reconheço e incluo ele. Mas essas oficinas, elas me tiraram do lugar de que eu tenho que dar um jeito para tudo. Então, eu tô trazendo para o meu cliente agora, veja, eu não fiz conto para os próximos atendimentos, mas eu já tive 2 clientes que eu passei uma meditação que eu fiz, né, para ela escrever uma história para mim, né? Não sei se eu vou pedir para contar, provavelmente sim, eu não sei. Eu deixo, cada atendimento que eu faço, eu me deixo muito guiar pela intuição, assim, pelo que vem na hora. Claro que eu tenho as técnicas, mas eu vou tirando as ferramentas conforme eu vou vendo o que a pessoa traz naquela situação, né? E eu percebi, Ana, isso, que foi para mim um super ganho essa oficina. Tomara que tenha mais, né? Espero que você faça mais, inclusive a biográfica online. Te vira aí. Te vira, lança a biográfica online. Tem aí a Bill. Ai, que bom. Depois eu faço de novo. Ai, então combinado. Gente, sair dessa arrogância, né? E eu reconheço que tem uma arrogância por trás disso, sim, de achar que eu tenho que dar os caminhos para a pessoa. Eu vou ajudar com o meu conhecimento e o meu autoconhecimento, principalmente, eu vou possibilitar que ela, talvez, ao invés de levar 10 anos, leve, de acordo com o seu próprio comprometimento com o seu processo, com o seu autoconhecimento, menos tempo. Mas a pessoa precisa também se comprometer, porque não adianta. Eu já fazia isso, mas eu não tinha percebido que fazia isso. E com o conto eu ganhei essa liberdade, essa chancela, essa validação do tipo, claro, porque está disponível para todos. Ah, outra coisa que eu quero falar. Coisa que eu não estou falando o tempo todo, né? Adoro. Cara, como é muito forte a questão da ancestralidade. Quando você se propõe a colocar um conto. Eu estava escrevendo não, porque eu criei o meu conto para apresentar sábado para Ana e para os colegas do workshop, né? Que eu não vou dar spoiler e nem vou dizer como vai ser. Mas eu estava aqui criando... Eu estava aqui contando a história para mim, né? Para eu contar, treinando para ver se ia dar os 8 minutos que a Ana pediu. Eu já estou em 5. Eu estava contando assim, cada vez que eu conto, porque eu não escrevi nada ainda, eu estou só deixando fluir a história em mim, só a história me tomar, né? O meu conto me tomar, assim. Sim. E eu estava contando e eu tive a sensação, eu sei que a tua audiência agora vai achar que eu sou louca, mas não faz mal. Eu tive a sensação que os meus ancestrais estavam escutando a minha história. Aliás, a nossa história. Porque a minha história só é possível porque eles estão aqui atrás, ó. Eles estão tudo aqui atrás, ó. Cara, eu fui... Olha, só de falar eu vou me emocionar de novo. Ana, a hora que eu me dei conta disso, cara, falei, Jesus, o que é isso? Isso é muito ancestral. Como é que nós chegamos ao conhecimento que temos hoje? Hoje é tudo no computador, mas os nossos antepassados eram tudo por contação de história. Era. Meu Deus, mas eu fiquei assim numa emoção. Sabe? Eu falei assim, eu não vou escrever essa história, porque eu vou estar com vocês na hora de contar. Sabe? Eu pensei assim comigo, entende? Porque eu estava preocupada em achar a forma, em fazer certinho, em seguir tudo que...
E eu pensei assim, não, eu vou estar com vocês. E na verdade, eu fiz uma live terça, e foi isso que eu falei na live com a minha, uma parceira minha que mora em Madrid também, né? Aí na Europa e tá passando. Apesar que aqui no Brasil não chegou a tantos mortos, mas eu já estou em casa, não, tem algumas Sim. questões que estão acontecendo já aqui também. Mas o que eu quero dizer, assim, eu conversando com a Dani, Uhum. do Arte de Mudar, e dizendo justamente isso, né? O quanto. Ai, agora eu perdi o que eu ia falar. Ah, lembrei! Ah, Ah, que bom. lembrei. Que eu ia ficar O curiosa. quanto a gente precisa honrar os nossos antepassados, porque eles passaram por um monte de peste, por um Hum, monte de doenças, hum. de extermínio e tal. E assim, ó, De falta. A gente de vai no mercado e fica falta. meio preocupado porque não tem papel higiênico, mas gente, e eles? Entende como a gente tem que agradecer muito a vida do estar aqui agora, porque eles Muito. passaram por tudo isso com muito menos recursos que nós. Uhum, A uhum. pandemia estava acontecendo e eles nem sabiam muitas vezes. Vamos voltar na Sim, história, sei lá, 100, 200 anos. Não sim. existia esse meio de comunicação onde a gente está podendo se reunir e falar sobre coisas Se assim para tirar as conectar. pessoas um pouco dessa dor, né? Isso. Então, Se é nutrir. lindo. Uhum. Uhum. É lindo e reconhecer que nós temos essa força ancestral para criar os contos. Temos. Quando você diz assim, já estava tudo aí, você já sabia, né? Eu entendo que você está falando isso. Sim, Quem não tem na família um contador de causo, que a gente chama aqui no Brasil, né, Ana? sim, De sim. contador de causo. Cara, quem não tem contadores de causa que você morre de rir, que você fica assim, prestando atenção? A pessoa pega uma cena corriqueira no dia a dia, na venda que foi, não sei aonde, traz para a família, com um grande caos. Gente, quem não Isso. tem um tio, uma avó, um biso que fez isso? E essa organização de você colocar aquilo numa linha narrativa, no horizonte de significado que eu falo, ela faz com que a gente observe as coisas diferentes, sabe? E é tão isso que a gente está precisando hoje em dia, tão isso, observar Sim. as coisas de um jeito diferente. E daí colocar ela dentro de uma que tenha lógica, no sentido que faça sentido, né? E até um Sim. pequeno caos ali. Você precisa de um comecinho, um meio e um final para esse pequeno caos. Então, essa estrutura muito básica, ela nos ajuda Nos ajuda. acessando isso. Tá falhando aqui um pouco. Aí, Falhou? falhou, mas Voltou? voltou. Falhou, mas Tá. voltou. Então é E muito olha, gostoso ver tua felicidade é, aí. e na terça, quando eu estava com a Dani Mangini do Arte de Mudar, foi justamente isso, né? O quanto nós precisamos resgatar essa força ancestral para Sim. criar uma história, para vencer esse momento que nós estamos agora, para reverenciar que nós temos dores, nós temos traumas, todos temos situações penosas onde a gente fica andando em círculo e muitas vezes não se desfaz de crenças, de medos, de padrões de comportamento, mas assim, ó, Uhum. o quanto nós temos a potência dentro de nós, seja para Exato. ultrapassar um problema, e eu acho que o conto entra aí numa coisa bem interessante, sabe, Ana? Porque assim, ó, se eu tenho condições de olhar para uma história, construir uma história, que é o que a oficina propõe, né? Uhum. Construir uma história do nada, digamos assim, né? Uhum. Eu estou ali me propondo a me desconstruir para construir algo, né? Uhum. Ou Uhum. me desconstruir não num sentido pesado da palavra, mas assim, ó, tá, eu não sei fazer isso, mas eu vou me conectar com aquilo que eu gostaria de receber, né? Porque muitas Uhum. vezes eu acho que uma boa história sai disso. Porque eu entendo que a gente só toca o coração do outro com aquilo que toca o nosso coração. Senão Sim, fica mecânico, penso eu. fica performance. E É, não é a né? proposta da oficina, não. Não. É Sim. justamente se conectar e você conseguir caminhar, se movimentar ali para dentro de você, para você acessar essa ancestralidade que você está falando, este campo, essas informações, para você acessar tudo que você se nutriu uma vida inteira,
para sua imaginação e dali você criar. Somos criadores. Sim. Então, somos criadores, somos lembradores, né? Porque isso. tem algumas pessoas escrevendo, meu pai adorava te contar história, né? Veja, você já tem essa verve em você, essa veia já está aí, né? Já. Então, na oficina, a maneira como é colocado, né? A construção da história, eu até falei isso na aula, nossa, ficou muito didático, assim, a maneira como é colocado de uma maneira assim, tá aí, se aventure a fazer uma história, né? Isso. E assim, ó, eu acredito que passar por um processo desse, numa oficina de contação de histórias, é utilidade pública para quem trabalha com ajuda. Utilidade, assim, 10 para quem trabalha com o campo e a história do outro, porque a riqueza da história do outro, né, e a maneira como a gente reconta essa história para o outro, essas técnicas que a gente aprende, que no começo dá uma resistência, assim, porque é interessante, né, como você vai lidar com as suas sombras também, vem uma resistência de mas eu não estou entendendo, é muito, né, vem, porque eu passei por isso. Aqui é uma oficina que não é tipo, vamos fazer pela arte, né? Só pela arte, digamos assim, a gente fica ali no terreno seguro da arte. Ela propõe que a gente vai lá olhar os conflitos e você fala, eu vou ter que ver umas coisas que me dói. Não sei se eu quero. Eu vou abandonar, não tô muito afim de fazer isso agora. Que saco, era só para eu contar uma historinha lá, tipo, era uma vez. Não é. Uma princesa no castelo. Né? Não, na oficina, a princesa pode ser você no castelo. Exatamente. Bora lá achar isso é legal. Se resgatar. O objetivo é dar a ferramenta, te dar autonomia. Que daí, quando você fala que você criou, eu falo, putz, esse sempre foi um dos meus objetivos. Autonomia. Gente, eu quero saber resolver minhas coisas, eu quero achar a solução, eu quero enxergar a solução. Então, sim. Fiquei muito feliz. Já tô com nota 10, né, prof? Tá gravado. Tá gravado. Mas eu vou tá te dizer, gravado. Olha, ver você feliz já, putz, deixa a gente tão se sentindo bem, assim, feliz. Eu te agradeço. Eu também. Eu te agradeço também. Tem perguntas aí? Então, o pessoal falou que você não é doida, que você é sensível, e eu concordo com o pessoal. E que tem contador de história, e o pessoal escreve... teve um comentário lá de alguém que fez uma oficina da Oficina dos Contos que Curam, que é desse livro aqui com a Flavinha Gama, mas eu acho importante eu explicar que uma coisa não tem nadíssimo a ver com outra. Apesar de eu também ter participado dele e escrito uma oficina, esse aqui é um livro de conto-expressão, ele é mais pedagógico aqui. Eu, como já era terapeuta, já atendia nessa área sistêmica, eu falei... Vamos mexer mais profundamente nesse negócio e vamos focar na parte de criar histórias. E daí essa é a grande diferença. Aqui a gente não necessariamente cria histórias e aqui a gente tem um conto e aplica uma oficina, uma metáfora. A oficina aqui da conterapia vamos olhar para os seus conflitos ali de acordo com o olhar sistêmico, vamos descobrir qual que é a tua percepção de mundo e aí nós vamos criar um conto para você. Ou melhor, você vai criar um conto para você com a nossa ajuda. E aprender a fazer isso, putz, traz uma autonomia, você se aprofunda em você mesmo. Por isso que a Cláudia falou, tipo, não é tão simples assim. Dá uma pegadinha. E é interessante que você compra o curso, né, pensando, vou aprender a contar umas histórias aí e tal, né, e além... Mas assim, eu também quero dizer que tudo tem o seu momento da pessoa. Não acho que todo mundo, e nem quero fazer pré-julgamento ou nenhuma leviandade na minha fala agora, mas assim, você vai levar a oficina de acordo com o que você quer. Eu acho que ela é bem democrática nesse sentido. Assim. Acho que você é democrática também, Ana, porque você, em nenhum momento você me colocou uma... Vai lá, vai trabalhar, olha logo para essa dor, sua louca, para de sofrer, para de contar 10 vezes a mesma história. Né? Não foi assim. Então, não é uma oficina
que você vai ficar fazendo catarses e mais catarses. Eu sou facinha, né? Eu até brinquei com a Ana. Se eu pago R$ 700 num negócio, eu vou chorar 800. Essa é a minha Ela meta. falou. Aproveitar o máximo, Não, porque assim, ó, não é isso, eu tô brincando, né? Mas assim, eu não faço nada por fazer, não é o meu estilo isso, né? Eu não tenho nem tempo para isso, porque eu tenho outras atividades, eu não sou só terapeuta, eu trabalho com outras coisas e tal. Então, eu tenho escolhido muito a dedo os cursos que eu tô fazendo, né? Eu sinto, assim, eu penso, isso vai contribuir, não vai? E foi muito engraçado, porque o primeiro sábado da oficina, eu tive um negócio, eu pensei, eu não vou fazer essa oficina, né? Eu pensei assim, eu vou largar isso. Tudo aconteceu e, ao mesmo tempo, eu percebi depois que foi sem vergonhice da minha parte, que eu poderia ter participado. Mas o que é? São, né, para quem é o povo aí... Bom, para quem está nessa live, não são pessoas... que são só lógicas, né? Tem essa questão, entende o que eu vou dizer, né? Então, já tinham energias atuando do tipo assim, a gente não quer que você aprenda, a gente não quer que você se ilumine, né? Lógico, não iluminei, mas no sentido assim, que você cresça, né? Que você ilumine as sombras. A gente não quer, a gente não quer. Então, quando eu vi a aula gravada, que foi a primeira aula, né? Eu assisti, eu pensei assim, eu preciso tomar uma decisão e tem que ser agora, né? E aí a coisa está acontecendo, estou fazendo o curso e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você encontra nessa oficina, se você quer fazer seu trabalho pessoal ou não, não importa, eu acho que fica mais difícil, né? Porque você vai ter um certificado. Se você vai trabalhar isso só de maneira terapêutica consigo mesmo com o outro, mas de qualquer modo, o que eu quero dizer é assim, para não ficar estigmatizado e estereotipado, né? Que é um curso incrível, uma oficina incrível para ser feita, porque no mínimo é muito divertido. As atividades que a gente faz em dupla, assim... Dá risada demais, né? Dói aqui, ó. Dói aqui. E a gente acessa a nossa criança. Luz, a gente acessa, porque não tem como, gente, contação de histórias, seres humanos, eu acho bárbaro você colocar a fogueira, que é a questão da velhinha, eu acho isso assim tão incrível, e a gente fica, né, você na Inglaterra, eu em Curitiba, gente lá no Nordeste, São Paulo, sei lá onde, a gente está em vários cantos, né, todo mundo conectado do Brasil, e a gente fica numa conexão, assim, sabe? E tem brincadeiras que são feitas que eu penso assim, caramba, essa pessoa não me conhece, porque a gente não se conhece, os colegas do curso, a gente não se conhece, a gente se encontrou aqui online, você né? viu ali. E as atividades que são feitas em dupla e tal, a pessoa fala coisa pra você, assim, que você pensa, caramba! Meu, é um campo muito legal de entrar nessa história de conto aí. Eu estou achando incrível. Incrível. Ai, que bom. Eu também, fiquei apaixonada, né? Eu falei, a hora que eu juntei terapia e conto, eu falei, olha, cara, que coisa mais legal de trabalhar coisa profunda de um jeito leve, assim. Mas quando você fala isso, é difícil a pessoa entender. Aí você fala, vem fazer uma oficina aqui de contação de história. Não é pra você apresentar a história, é pra você criar a história. Aí já começa um tilt, né? E você vai trabalhar coisas profundas de um jeito leve. E como assim coisa profunda de um jeito leve? E é legal você ter falado pra mim a tua experiência, compartilhado conosco, porque... senão eu fico louca entusiasmada, entende? Aí eu fico, muito legal, venha, porque conta, e tal... E é legal isso compartilhar. E santo de casa não faz milagre, né, Ana? Não, imagina. Não faz milagre. E você tinha falado uma coisa lá também, bem lá no comecinho, que eu tenho que retomar, que é o pensamento metafórico. Como poder fazer um trabalho desse de criar. Claro que quando você pega uma história pronta, você lê e apresenta ela e faz uma contação de história, ou só de memória ou lido, você já está se nutrindo, você já está, né, trabalhando. Mas esse negócio de você necessariamente precisar criar alguma coisa vai te fazer buscar metáforas e jeitos diferentes de olhar. E como no dia a dia a gente precisa de metáfora, que eu acho que é o que você percebe quando você atende as pessoas. Daí você falou assim, tem aquele pano de fundo, que é aquela parte universal, aquilo que nos faz seres humanos, mas existe o colorido de cada individualidade ali, né? De cada cenário, de cada experiência.
Mas aí a pessoa não consegue traduzir isso, sabe? Essa coisa do uau, tipo, a minha experiência Uhum, individualizada e o que que existe de profundidade de ser humano, sabe esse uhum, negócio? E o pensamento metafórico, ele é tão uhum, importante pra gente sozinho pensar assim, nossa, o que será que isso que aconteceu na minha vida tá querendo me dizer, né? Às vezes nada, às vezes você só uhum. tá, sei lá, bati o carro. O que que significa eu bati o carro? Significa que você é barbeiro, entendeu? Agora, se você me bate o carro Sim. 3, 4 vezes, aí você pensa, Hum, acho que eu tô precisando pensar um pouquinho mais, né, profundamente, pra procurar ver o significado atrás das coisas. O que que tem? E aí, aham, por isso que é importante essa sim. linearidade, essa narrativa, esse horizonte de significado, metáfora e tudo. E é Sim. impressionante, né? Porque é uma coisinha tão simples, não é uma história, mas como é que pode? Com uma história, é que nem você falou, não é à toa que a gente conta história desde que ser humano, e se você se conecta com a sua ancestralidade, você vai chegar num lugar ali muito potente, um campo muito grande Sim. de Sim. transformação. E a gente tem uma E tendência de complicar as inesperado, né? coisas. Exato, a gente tem uma Uhum, tendência de complicar, de colocar passo a uhum, passo, de uhum, aqui, ali, aquele. E de repente você fica até sem saber o que fazer quando é tão simples e tão, uhum, né? uhum. E é uma oportunidade bem E bacana. é, eu diria que assim, quem procura um curso desse, se já não está consciente no nível mental, a Sim. alma já jogou para isso, né? A própria Já. alma da pessoa já está assim, vai lá que ali tem algo, né? E Uhum. são as histórias que você acabou de dizer que a vida vai criando o cenário. Só que a Uhum. gente não vai prestando atenção nos Uhum. personagens, nas figuras que estão ali, nos recursos, né? Porque Uhum. se tem uma coisa que eu penso assim, Ana, é que a vida, ela é tão maravilhosa com a gente, sabe? Nossa. Ela é tão disponível, né? Ela é tão encantadora no sentido assim, ela se comunica com a gente, sabe? Ela Eu se acho, comunica. assim, a Sim, vida, a vida Deus, o fala com a Criador, sei gente. lá. É. Mas ela Fala sim. fala, mas Fala. a gente, eu acho que o poder do conto e das histórias, né? Eu vi que tem alguns contadores de histórias aí ouvindo, eu Uhum. acho que podem falar até com mais propriedade que eu, mas eu acredito que a história, ela nos coloca de novo nesta percepção de que o passarinho quando chega na tua janela, de que pá, pá, pá. E aí é tão incrível que você aciona a tua imaginação de novo, né? Uhum. Então você volta a sair só da 1 mais 1 = 2, que é necessário, blá, 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 mas você começa a olhar para a sua realidade, para as suas questões cotidianas, dentro de um Uhum. outro contexto. Hoje eu fui caminhar no parque, antes da gente estar falando aqui, tem um parque Uhum. aqui em Curitiba muito lindo, o Tingui, que eu gosto muito, é perto aqui da minha casa. Daí eu fui caminhar nele, e aí, é, olha só, um monte de passarinho gorducho, mas gorducho, parando assim na grama, né? Porque choveu ontem à noite aqui, então estava bem molhado, o parque estava bem gostoso. E aí eu olhava um passarinho, daí dali a pouco eu olhava outro. Quando eu vi, eu estava contando uma história. Eu falei Isso assim, acontece. gente, que olhar poético é esse que eu tô? Sabe, meu marido caminhando do meu lado, eu, olha aquele passarinho ali. Nossa, aqui deve ter muita comida, porque olha como ele tá gordinho. Aí eu na minha cabeça, né? Como que o passarinho voa se ele tá gordo? Como é que as asinhas dele aguentam? Aí eu fiquei assim, viajando, falei, cara, que Gente, e beleza, tô limpando a minha cabeça. é nessas que surge alguma coisa. Que a gente cria alguma coisa, imagina alguma coisa. É, Aham, mas bem assim, isso é aí que você muito falou. novo para mim, entende? Porque a minha mente só ficava assim, ai, porque tem que fazer isso, ai, porque agora aquilo, ai, porque tem isso. Ah. Aí eu olhando, caminhando no parque, e olhando para os passarinhos e já fazendo, sabe, uma coisa de imaginação, assim, que é maravilhoso, né? Até porque ontem eu não passei um dia muito bem e tal. E foi assim, uau, é imaginação, é imaginar. E por que não todos juntos imaginarmos um mundo melhor depois dessa, né, dessa Desse crise, que, É, oportunidade, né, que traz uma também. oportunidade? Com certeza está trazendo. Gente, tem tanta Aí gente é os contrastes, criativa. né? É os contrastes.
os contrastes. A última aula na oficina foi sobre contraste, exato. Quanto contraste a gente está vendo. E quanta consciência vai nascer disso? E também como Amém. precisamos de pessoas usando esse equilíbrio, né? A lógica e a intuição. A lógica e a intuição juntos para criar uma realidade Nova. nova, né? Para todo mundo. Mas já tá aí, isso. Ana. Tá, claro que tá. Já tá aí, chegando, não tá? Tá chegando. Tá, porque tem muita coisa legal acontecendo. Muita coisa legal já. Olha quanta terapia diferente. E cada uma complementa a outra. E vai te fazendo a gente ficar mais inteiro, mais íntegro, mais se conhecendo. Oxi! Sim. Estamos chegando. Estamos chegando. E essa percepção de mundo, a gente conseguir perceber isso diferente... Quando você cria o conto, enfim, trabalha com conto, isso que nós estamos falando, eles ajudam a gente a perceber o mundo de forma diferente. E precisamos tanto de percepções de mundo diferente. Sim, gente, e que delícia! E assim, ó, sério, eu não me lembro de alguma fase da minha vida, talvez na infância, né? Mas isso ficou tão lá atrás que eu não me lembro, de eu caminhar num parque e ficar usando a minha imaginação para contar uma história. Sabe, dos elementos que estavam ali. Isso me trouxe um estado de presença. Quantas vezes eu fico brigando para meditar com a minha mente, fico sentada, ou fico olhando, não, eu levanto, vou estender a roupa, agora eu vou tomar um café, vou comer uma bolacha. A minha mente está sempre querendo fazer algo. Eu estava caminhando, e quando eu percebi esses pássaros, essa coisa acontecendo na névoa que estava em cima do lago e tal, eu pensei assim, eu comecei a contar a história. Quando eu me toquei, eu falei, cara, que estado de presença, então é isso que é meditar. Estar inteiro, né? Poxa eu pensei, caramba, olha o poder de criar uma história, cara, de contar uma história. A imaginação é uma coisa muito louca, porque eu estava muito presente com aqueles pássaros, com aquela grama, com aquela relva, com aquela névoa, eu tava muito presente, sabe? Quando eu me toquei, até levei um susto, assim, eu falei, nossa, tô criando mais uma história aqui, que bacana, muito legal. É um momento, que nem a Pri falou ali, a Priscila Camila falou assim, oi Pri, é um momento de ampliação da consciência, e é mesmo, de repente, você se apropria de si mesma, quando você tá nessa presença, e como tudo ficou mais vivo pra você, as coisas começaram a entrar num lugar de sentido, de reorganização. Exato. Ali, ó. As histórias nos despertam do salvo e eu fui resgatada pelo poder das histórias. Rô pra você. Arro! A gente sabe que o rô eu tenho isso dentro de mim também. Reconheço isso dentro de você. Isso aí. Lindo. Nossa, Cláudia. Putz, olha, que delícia. Eu não imaginei que era tudo Nem isso, eu. assim. Eu fiquei bem feliz. Nem eu. Muito legal. Te agradeço. Isso que é bacana, né? Nossa. Eu agradeço também, Ana. Eu não tenho palavras para descrever, assim, o poder dessas oficinas, assim. Eu tô lamentando que já vai terminar sábado, eu queria que continuasse. Sim, a gente sente falta. As meninas, as outras oficinas também estão falando, mas já acabou, mas eu quero mais. Porque é tão gostoso a gente entrar em contato com a gente mesmo e ver que eu tenho outras pessoas também entrando em contato e todo mundo junto ali numa coisa tão lúdica. Sim. É bom, sim, é bom. A gente precisa disso, a gente precisa se nutrir disso. Cláudia, vamos fazer o jabá? Conta pra mim. Onde a gente te acha? Suas redes sociais. O Cláudia G. Pampolini, né? Cláudia, me acha aqui pelo Cláudia G. Pampolini. Pampolini. Cláudia G. Pampolini sem ponto, é tudo junto. Tudo junto. E eu tô no YouTube também, Cláudia Pampolini, Terapias Sistêmicas Quânticas. E é isso, eu super recomendo. Realmente a Ana me trouxe aqui para essa oficina para eu falar minha experiência. Tudo que eu estou falando é espontâneo, não tem nada combinado, do tipo, fale bem da oficina. Não, foi... Acho que vocês perceberam assim, que até agora eu sou... o negócio que você fez lá, porque eu achei tão legal o negócio que você fez. Você topa contar? Porque às vezes eu não consigo explicar o que dá para você fazer. Então eu falei, não, então eu topo. E daí, mas vamos papear, vamos papear.
É. E tudo que eu falei aqui da experiência é muito autêntico, não foi nada combinado do tipo. Realmente é uma oficina, um dos cursos assim que eu fiz. Eu gosto muito de fazer cursos, tenho selecionado, como disse, mas gosto muito de incrementar o meu trabalho terapêutico, né? Uhum, uhum. E foi um dos cursos assim que eu senti uma aplicabilidade, uma potência de É. contribuição para o trabalho que a gente está lidando com pessoas, seja você só, né? Ninguém é só professora, mas no sentido assim, de repente você é uma professora de ensino Você trabalha fundamental ou com o ser médio. humano. E quem não, né? E quem não, né? E Hum, quem não é uma a bem tia da aí que de verdade, repente uma tia, uma é para avó, uma todos os enfermeira, um casos. médico, uma É, professora, uma terapeuta, um é. psicólogo. É, Uhum. é. E assim, super indico, eu estou esperando também o próximo aí, né, Ana? De biográficos, aham. E eu vou torcer para essa nossa fala chegar para o maior número possível de pessoas, porque esse é um workshop assim bastante significativo mesmo, sabe? Sim. E quem for fazer aí se joga, porque a Ana é bastante disponível, ela tem toda a parte técnica, assim a gente percebe Sim. que está na mão de uma super profissional Ai, e obrigada. Eu é sou tão preocupada com delicioso. essas coisas. O meu perfeccionismo, meu lado lógico, o meu lado. Ele precisa deixar tudo certinho. Obrigada por você falar isso. Ele respira aliviado aqui. Ai, Mas assim, é feito tudo com muito cuidado, a trajetória teórica que ela disponibiliza antes, assim. Eu não é, consegui ver tudo ainda, mas o pouco que pra eu vi preparar. é Uhum. bem legal. Ana, eu pode me colocar como garota propaganda, mulher propaganda. Ai, cara, que Ou vovó legal. propaganda. Não, eu não sou vovó ainda, infelizmente, mas assim, pode me colocar porque eu assino embaixo. É um curso espetacular, muito transformador, muito rico, muito simples e profundo. Sim, Porque isso que você eu trouxe queria. essa técnica de contação de história. Nossa, quando você falou no curso que tem a ver com os roteiristas de cinema fazem isso, os escritores de novela utilizam esse esqueleto, eu falei, Aham. olha o poder dessa coisa, É, né? Mas de uma maneira muito esse legal, negócio. assim, muito possível de ser praticada. Sim, sim. Tentei. Que bom que você tá falando que eu tô conseguindo. Obrigada. Não esquece a minha nota 10. Não Não, pode esquece. deixar, eu dou a nota 10. Clau, Então tá. muito, muito, muito agradecida. Eu que te agradeço, Obrigadão. querida. Eu que te agradeço. É o mínimo, assim, eu poder fazer essa fala minha, do tanto que me transformou, de verdade. Me deu uma nova ferramenta de abertura e de disponibilidade de alma com os meus clientes, que está sendo Ai, fico muito muito legal. feliz. Fico muito feliz, Uhum. muito, muito grata. E Então vamos é contar isso. histórias, né? Vamos contar a história. Um beijo grande pra você. E a gente se vê sábado. Beijo. Tô curiosa, tô Até louca pra ouvir sábado. teu conto. Ai, não crie expectativas, eu fico nervosa. Tá bom, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Então tá bom. Um beijo. Até. Outro. Tchau. Até. Tchau. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Nossa, a Cláudia falou muito mais do que eu achei que ela ia falar. Eu fico muito agradecida com o que ela compartilhou. E eu quero mesmo que você descubra todas essas potencialidades dentro de você, que você consiga acessar. O meu objetivo na hora de oferecer uma oficina de contos, tanto o biográfico quanto essa de contos curativos, é que você se encontre dentro de você, sabe? É fazer exercícios e dinâmicas que te levem a acessar esse lado que todos nós temos. Então, agradeço por você ter ficado até agora. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato ou entra no site da Conterapia, www.conterapia.com.br, e a gente se vê na próxima. Um beijão grande para vocês. Até. Tchau.